Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Romanos 7:5. Ok, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Damos graças, Senhor, porque estamos aqui reunidos e porque temos o privilégio, Senhor, de poder aprender a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos por isso, Pai. E ao mesmo tempo, Pai, nós oramos também, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, meu Deus, seja alimento para a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a semana passada eu trabalhei com vocês a respeito das paixões dos pecados, ou os impulsos dos pecados. Nós falamos bastante sobre isso, tá? Eu disse a vocês que todo e qualquer sentimento que o ser humano tenha, que o induza, que o predisponha e o estimule a cometer um ato de pecado, a gente chama isso de paixões pecaminosas, tá bom? Ou paixões do pecado. Tanto faz o termo, tá? E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo do capítulo 5. Nós estamos estudando as expressões desse capítulo, queridos. Nós já estudamos a carne, o que significa carne, tá? Nós vimos que a carne está falando do homem não regenerado, do homem que ainda não nasceu de novo. Nós estudamos bastante a respeito das paixões do pecado e hoje a gente vai continuar olhando aqui algumas palavras-chave nesse versículo, e depois, no final, se der tempo, no final, eu faço assim um apanhado, querido, das lições que a gente vai extrair aqui do estudo dessas palavras, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, querido. Paulo diz assim, as paixões dos pecados que são pela lei. Pela lei, significa por meio da lei ou através da lei, entendeu? Então, são as paixões dos pecados que são por meio da lei ou através da lei. Quando a gente entende isso, querido, uma pergunta vem ao nosso coração. A pergunta é, será que Paulo está ensinando aqui que a lei criou essas paixões dos pecados? É essa a pergunta. Porque se eu estou dizendo que as paixões do pecado são por meio da lei, a pergunta é, foi a lei que criou então essas paixões? E a resposta é não, querido, de forma alguma, na verdade. O que Paulo está dizendo aqui, querido, na verdade o que ele não está aqui dizendo, ou não está tratando aqui da origem dessas paixões, entendeu? O que ele está dizendo é que a lei estimula essas paixões. A lei é como se ela inflamasse essas paixões em nós, tá? É o que a lei faz. Novamente, olha os versículos, querido. Olha como é que é interessante. Eu estou lendo agora na King James. Porque quando éramos dominados pela natureza humana pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, é esse o sentido, entendeu? É como se as paixões estivessem instigando, provocando, inflamando, estimulando essas paixões, entendeu? É essa a ideia aqui, na verdade, do texto, querido. Preste muita atenção, querido. Veja que coisa interessante. A lei inflama essas paixões. A lei instiga essas paixões. Paulo é um judeu, é um homem da lei, ele foi criado lá, diz ele mesmo, criado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre que aquele povo tinha da lei. Então ele conhecia muito, era um defensor da lei, mas aqui ele está dizendo que a lei, ela instiga as paixões da alma, né? Está provocando o pecado em nós. Isso soa muito absurdo, querido, quando vem dos lábios de alguém como Paulo, né? A próxima palavra é operar. A palavra operar. O texto diz assim, olha, vamos lá novamente o texto? Vou voltar para essa tradução. Aqui, ó. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Operar aqui tem o sentido de
operar poderosamente, de uma força que está agindo dentro de nós. Vou te dar alguns exemplos rapidinho disso aqui. Em Efésios, desculpe, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito assim, Efésios 2, 1 e 2, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que esse príncipe das potestades do ar, opera, que é o diabo no caso, operava poderosamente na vida desses irmãos antes de eles serem salvos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o diabo controlava a vida desses irmãos. É isso que eu já ministrei várias vezes esse texto, querido. É isso que é dito aqui em Efésios 2:1, capítulo 2, versículo 1 e 2. A ideia que Paulo está expressando aqui, querida, a ideia que essa palavra traz para nós é, assim como o diabo operava na vida desses irmãos, antes de eles serem salvos, no caso, né? Assim também as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, operam na vida da pessoa regenerada. Essas paixões operam poderosamente na vida de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. É o que ele está dizendo, é o que ele está ensinando, tá? Operar poderosamente. Paulo diz, querido, que essas paixões operam poderosamente em nossos membros. Vou ler o texto mais uma vez, que é para você. Eu vou tentar mudar essa tradução bem aqui. Mas não tem a que eu quero aqui. Vou deixar aqui, tá mesmo. Olha, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam poderosamente em nossos membros. Você presta atenção nisso aqui? Ela opera nos nossos membros. Ela está agindo em nós. Queridos, entenda uma coisa bem aqui. Nós definimos membros quando nós estudamos Romanos capítulo 6, lá nos versículos 12 e 13, nós gastamos um tempo tentando definir o que Paulo quer dizer com membros, tá? Vou ler o texto para a gente relembrar, tá? E o texto traz um pouquinho mais de informação para nós. Olha só, Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Corpo mortal, tá vendo? Preste atenção. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Corpo mortal e membros, ele está falando praticamente a mesma coisa com palavras diferentes, tá bom? O que significa membros, querido? Significa o conjunto total das nossas faculdades. Estou falando aqui de mente, de coração, de imaginação, de sentimentos, todas as coisas pelas quais o homem se expressa e expressa a sua personalidade. Tudo aquilo todos os meios pelos quais o homem expressa a sua personalidade, seja pela mente, seja pelo coração, seja pela imaginação, seja pelos sentimentos, tudo isso, querido, são membros, é a composição do nosso ser. Se é que eu posso colocar dessa forma, entendeu? O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que essas paixões estavam operando dentro de nós e operando em nossos poderes naturais e em nossos modos naturais de expressão para darem fruto para a morte. Que coisa terrível isso aqui, querido. Os nossos instintos naturais, eu falei sobre isso semana passada, que foram dados por Deus ao ser humano, o instinto, né, de comer, a necessidade do descanso, a necessidade do sexo na vida do ser humano entre casais,
tudo isso são instintos que Deus deu ao ser humano, colocou no ser humano. São apetites naturais que Deus deu ao ser humano. E aí, por causa do pecado, há uma bagunça. Ao invés de o homem controlar os seus apetites, ele é controlado pelos seus apetites, querido. É isso que Paulo está dizendo. Essas paixões estão operando dentro de nós, entendeu? Fazendo com que a gente produza frutos para a morte, dando fruto para a morte. Olha, querido, vou te dar um exemplo dessa ação do pecado no nosso coração. Mateus 5:28 diz assim: porém eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Veja, o sentir-se atraído por uma mulher, querido, o desejar uma mulher até certo ponto, né, é legal, é permitido, principalmente eu falo da relação de marido e esposa, entendeu? Do homem sentir atração, ou do homem se sentir atraído por uma mulher que não seja dele, no caso. Ele não peca por se sentir atraído, entendeu? Ele pode, tipo assim, ele está sendo tentado, a tentação não é pecado. Pecado é ele dar vazão a essa tentação. E como é que ele pode dar vazão a essa tentação? Ele pode dar vazão a essa tentação aqui na mente apenas, entendeu? Um homem pode, isso hoje não está mais restrito aos homens. Isso acontece com mulheres também, tá bom? Mas olha só, o homem pode olhar uma mulher muito bonita, se sentir atraído, tentado por ela, e mesmo que ele não tenha coragem nem de dizer um oi para ela, porque é tímido, ele pode, com a mente, cometer adultério com aquela esposa. Como? Basta ele desejá-la no seu coração. Vocês entendem isso? Isso é uma ação do pecado no ser humano, entendeu? São essas paixões do pecado que estão operando poderosamente nos membros do meu corpo, fazendo com que eu deseje, e não só que eu deseje, né? Mas que eu leve adiante, pelo menos na minha mente, esse desejo que não é, veja, não é, o desejo não é algo que Deus permite ao homem a satisfazer os desejos, ou esse desejo não é algo que Deus permite, a não ser que isso esteja dentro do casamento. Eu estou gravando as ministrações evangelísticas em casa, né? E ontem eu estava pregando em Romanos 1:24, queridos. E eu disse uma coisa ali ontem, assim, o ato do homem mergulhar na imoralidade, eu falei ontem, tá nos vídeos, vai sair esses vídeos agora essa semana, é o homem debaixo da ira de Deus, entendeu? Repito, querido, uma coisa é um homem normal a se sentir atraído pelo sexo oposto. Eu diria que é normal, querido, isso é uma coisa que Deus permite ao ser humano. Outra coisa é esse mesmo ser humano que se sentiu atraído, ele mergulhar na prática do pecado, entendeu? Quando o homem mergulha na prática do pecado sem pudor, sem nenhum limite, sem nada, isso indica uma ação de Deus na vida desse homem. Ele está debaixo da ira de Deus. E eu disse ali que toda relação sexual fora do casamento é um ato de maldição na vida das pessoas. Escute bem, querido, escute o que eu estou lhe falando. Isso vai sair, esse vídeo vai sair na quinta-feira, se eu não me engano. Hoje é segunda, amanhã eu não posto, tá bom? Estou postando agora, eu estou postando hoje é terça, né? Isso, é mesmo. Foi ontem que não saiu, saiu hoje, amanhã eu não publico, vou publicar na quinta, terça, quinta, sábado, domingo. Vai sair no vídeo de sábado, essa fala. E para você entender melhor a fala, você ouve o texto, tá bom? São 10 minutos de exposição. E é uma coisa simplesmente surpreendente, querido, porque a dedução que a gente faz é toda relação sexual fora do casamento está debaixo de maldição. É uma atitude do homem debaixo da ira de Deus, entende? É um negócio bem complicado. Mas está lá. Romanos 1:24 e 25, pode ler, entendeu? É bem interessante. Vou voltando aqui, queridos. Então, esse homem que olha para a mulher e ele deseja possuí-la com a sua mente, entendeu? Ele olha e começa a desejar ela. Você sabe, eu tenho certeza, querido, que aqui
nesse período, o autor aqui já está se referindo aqui é Jesus está falando. Ele já está se referindo àquilo que a gente chama de masturbação, entendeu? Quero que você não me leve a mal, mas eu quero ser bem franco com isso. Eu acho aqui que Jesus já está falando aqui. Como é que um homem pode desejar uma mulher no coração, querido? Só ficar pensando nela? Entendeu? Dificilmente. Inclusive, há um texto, eu acho que é próximo disso aqui, quando ele está falando de olhar para uma mulher e desejar uma mulher, e ele diz assim, olha, é melhor entrar no céu sem os olhos, porque é pelos olhos que você começa a desejar a mulher, entendeu? Ou o homem, no caso. E também ele diz, olha, é melhor perder a mão direita, do que... tipo assim, é melhor entrar no céu sem uma mão, do que tendo as duas e ir para o inferno. E essa fala de Jesus, ela está dentro do desejar uma mulher, né? Olhar para uma mulher e desejá-la, possuir. Então eu não tenho dúvida, querido, que ali o Senhor está falando de masturbação, entende? Porque quando um homem deseja, gente, eu quero que você entenda uma coisa. Essa é uma coisa muito comum entre homens, e também eu venho descobrindo que também é muito comum entre mulheres, né? Muito comum essa questão da masturbação, entendeu? E como eu sempre brincava, eu já fui líder de jovem durante muito tempo na minha vida, eu sempre brincava com o jovem, né? Olha, você não se masturba pensando no Salmo 123, entendeu? Meditando no Salmo 123. Você se masturba pensando, né, no sexo oposto, entendeu? Desejando alguém na sua mente e... Tá, vocês entenderam o que eu quero dizer? Deixa eu parar com esse negócio aqui. Vamos lá. O resultado, querido, desse agir poderoso das paixões pecaminosas inflamadas pela lei foi o de produzir frutos para a morte. A consequência dessas paixões pecaminosas que estão operando nos membros do meu corpo é que ela produz frutos para a morte. E antes de continuar, querido, Paulo coloca as coisas assim de uma forma muito interessante, né? Os contrastes que ele vai colocando aqui é muito emblemático, é muito visível, muito perceptível. Olha o versículo 4, olha. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais dobro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, o fato de eu pertencer a Cristo, o fato de eu não estar mais debaixo da lei, e agora ser de Cristo, porque eu sou de Cristo, porque eu ressuscitei com Cristo, então agora eu produzo fruto para Deus. Agora, versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Se eu estou em Cristo, eu vou dar fruto para Deus. Se eu estou na carne, os frutos que vão ser produzidos por causa dessas paixões pecaminosas no meu corpo são para a morte. O que significa, irmãos, dar fruto para a morte? Significa que todas as ações pecaminosas levam sempre e somente à morte. Queridos, eu acho às vezes que a gente perde um pouco o temor de Deus. E eu me refiro mais, querido, à questão pastoral mesmo, daqueles que pregam. Porque falar de pecado não é uma coisa agradável, não é uma coisa que dá ibope, entendeu? Não atrai multidões. Falar de pecado geralmente é uma coisa que espanta as pessoas se sentem ofendidas por causa do pecado. Então muita gente boa, até, tem tirado das suas pregações a menção ao pecado e as consequências do pecado. Porque nós queremos atrair as pessoas, eu tenho falado muito sobre isso nos vídeos lá, né? A gente tem optado em sair na Bíblia buscando aqueles textos que são bons para pregar e melhor ainda de serem ouvidos. Porque isso atrai público, entende? Isso atrai like, curtida, compartilhamento, essas coisas da ibope. Então as pessoas têm deixado. Mas eu queria, queridos, que vocês entendessem
o quanto que é importante a gente bater nessa questão do pecado, querido, e de como o pecado ele é destrutivo para a vida do ser humano. Todos aqueles que não são regenerados, que não estão no Espírito, apenas existem e usam as suas faculdades de um modo que só leva à morte. Todas as ações de um homem que não conhece a Deus o levam para a morte. É isso que está sendo dito. Quando eu penso em morte, querido, eu penso em morte espiritual, morte física e morte espiritual. É a morte eterna, no caso. Vamos falar morte eterna, mas não eterna no sentido de não existência, de deixar de existir, mas eterna no sentido de separação definitiva de Deus, entendeu? Eu vou te mostrar rapidinho, eu vou ler alguns textos. Morte espiritual, física e morte eterna. Vou te mostrar rapidinho na Bíblia alguns textos para falar sobre isso. Gênesis capítulo 3, do 15 ao 17. Olha, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. A morte aqui é morte espiritual e morte física. Escute uma coisa, nós só morremos por causa do pecado. E do pecado de Adão. O pecado de Adão fez com que a morte entrasse no mundo, querido, e todos nós morremos por causa desse pecado. Aí nós somamos o nosso pecado de Adão, o negócio ficou pior ainda, tá bom? Por que eu digo aqui que é só morte espiritual e morte física? Porque eu creio piamente que Adão foi salvo, entendeu? Adão foi salvo. Agora, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele está falando de morte espiritual, morte física e morte eterna. Pegue agora Ezequiel 18, 20. A pessoa que pecar, ou a alma que pecar, essa morrerá. De acordo com o contexto de Ezequiel, a morte aqui é física, tá bom? É física. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda morte aqui, querido, tá? É a morte eterna. É a morte que separa o homem definitivamente de Deus, entende? A mesma coisa está em Apocalipse 20, 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então escute, todas as ações de um homem que não conhece a Deus, querido, o conduzem ao pecado. Não é terrível um negócio desse? Essas ações que são movidas pelas paixões da carne, que são operadas nos membros do nosso corpo, levam para a morte, querido. Levam para a morte. Bom, vocês viram, nós vimos aqui, nós falamos sobre carne, nós falamos sobre paixões do pecado, nós falamos da palavra pela, que significa, né, lá, através de, nós falamos da expressão operar, membros, fruto para a morte, entendeu? Nós estudamos todas as expressões importantes desse versículo. Agora, nós vamos tentar extrair daqui algumas lições para nós, querido. Algumas lições. A primeira lição, querido, é a respeito da real natureza do pecado. Eu começo com uma pergunta. Vocês sabiam que o conceito moderno de pecado para a psicologia é apenas a ausência de boas qualidades no ser humano? O que é pecado? É a ausência de boas qualidades no ser humano. Em outras palavras, a psicologia não está preocupada com o pecado. Ela não entende o pecado como nós entendemos, entendeu? Na verdade, eu diria que nem existe pecado para a psicologia. O que existe é a ausência de boas qualidades. Aquela pessoa, ela é perversa. Ela não é uma pessoa boa, generosa, ela é perversa, vingativa. Eu não digo, ela é uma pecadora, terrível, entendeu? Não, ela falta isso. E quando eu estou falando de ausência de boa qualidade, eu estou também ensinando, é lógico, ao mesmo tempo, que essa pessoa, com educação,
talvez possa adquirir essas boas qualidades, entende? Essa ideia, querido, ela é muito semelhante ao conceito que muitas pessoas têm do mal, né, a respeito do mal. Alguns dizem que o mal não existe, que o mal é apenas a ausência do bem. Não existe mal. O que existe é a ausência do bem. Eu sei que isso parece muito filosófico, mas é porque eu queria que vocês entendessem. A pergunta que eu faço é: alguém que conhece as Escrituras Sagradas poderia dizer que o mal não existe? Eu sei que talvez seja difícil a gente definir o que é exatamente o mal, entendeu? Mas negar a existência do mal, querido, isso não dá de forma alguma, entende? Quando você pensa em mal, querido, o que vem à mente? Eu penso em duas. Na verdade, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em mal, eu penso no diabo. Volte lá para o Jardim do Éden. Adão e Eva, vivendo em comunhão íntima, um com o outro, e os dois em comunhão íntima com Deus. Não havia mal naquele lugar. Não é a ausência de bem, não tinha mal nenhum. Ali tudo era bom, tudo era perfeito. O homem sem pecado, a mulher sem pecado, numa relação íntima com o Senhor. Todos os dias o Senhor via se encontrar com aquele casal. Mas de repente, o diabo entra naquele cenário. E com o diabo o mal. Então eu não consigo separar o mal da pessoa do diabo. Dizer que não existe mal, querido, é uma coisa assim absurda. Veja, olha o que Paulo diz com relação ao pecado. Paulo diz assim, olha, paixões do pecado, impulsos do pecado. Ele está falando da natureza desse pecado, querido. Essas paixões. Olha, o poder do pecado no homem não regenerado é tão forte que nem mesmo a lei de Deus pode livrá-lo. Você consegue imaginar isso? Na verdade, querido, a lei de Deus faz o oposto de livrar o homem. É o que Paulo diz. A lei desperta o pecado. A lei, ela intensifica as paixões, esses apetites, esses impulsos do coração humano, entendeu? É o que Paulo diz. Quando estávamos na carne, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, instigadas pela própria lei, está vendo aqui? A lei instiga essas paixões. A lei provoca, a lei, ela impulsiona essas paixões, entendeu? Ela intensifica essas paixões. Sabe aquele exemplozinho que todo mundo usa? Eu vou repetir. Você passa todo dia, imagina que você passa ali na frente da prefeitura, não tem lá, não tem nenhum lugar que com grama poder usar, não. Vamos usar a prefeitura. Digamos que lá tem uma grama muito bonita, aparadinha, e tá lá. Ou se você passa olhando e não tem nenhuma placa, não tem nada, você passa, olha e, poxa, bonitinho, mas não... Mas se alguém colocasse uma placa dizendo não pise na grama, aí tudo em nós, por causa da natureza que nós temos, vai desejar pisar. Irmãos, não é? Eu lembro de ter, faz um tempo que eu vi uma propaganda. Se eu não me engano, era uma propaganda a respeito de... Era algum tratamento de saúde muito inteligente, dizendo para você fazer exatamente o contrário do que eles queriam que você fizesse. Tipo assim, se era, eu não lembro a respeito do que era, mas imagine que fosse uma campanha para incentivar as pessoas a pararem de fumar. Então a campanha dizia, fume o seu cigarro, faça alguma coisa. Não sei. A ideia é, quando você traz um mandamento para uma pessoa, dizendo o que ela não pode fazer, o mandamento instiga nela. É lógico, Paulo está falando aqui do homem sem Deus, tá bom? Instiga no homem sem Deus o desejo de fazer aquilo que está sendo proibido. Você quer ver uma coisa interessante? Dê uma ordem para o teu filho e veja o que ele vai fazer. Principalmente pequenininho assim. É da natureza do ser humano agir dessa forma, querido. Lloyd Jones diz, irmãos, que não há nada que seja mais fatal que deixar de compreender o terrível poder do pecado. Depois de Deus, o pecado é o maior poder que existe. Ele é tão poderoso que nem mesmo a lei de Deus consegue nos libertar dele. A lei
não tem o poder de libertar o homem do pecado. Consegue imaginar isso? Dizer para alguém não faça isso, querido, não vai resolver o problema. A menos que essa pessoa esteja debaixo de uma ação do Espírito de Deus. Caso contrário, quando você diz não faça isso, acho que até tem que aprender algumas coisinhas, né? Tem que rever algumas coisas que a gente faz. Porque quando você diz não faz isso, você está instigando as pessoas a fazerem aquilo que você está proibido de fazer. A segunda lição, querido, tem a ver com a questão da moralidade. Eu vou continuar falando na mesma linha, tá bom? Até que ponto vai a eficiência de se ensinar a moralidade às pessoas? Qual tem sido o efeito real do ensino da moralidade na sociedade? Será que o simples fato de dizer às pessoas o que é certo e o que é errado fará com que elas evitem o que é mal e façam o que é certo? Novamente, queridos, novamente, é isso que Paulo vem tratando aqui. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço aquilo que é certo. Eu sei aquilo que eu não deveria fazer, mas é exatamente isso que eu faço. Eu não entendo, irmãos, como alguns pregadores entendem, que Paulo esteja falando de um homem salvo aqui. Tá? Não entendo, irmãos, não consigo. Porque essa é uma descrição do homem sem Deus. Do homem que está debaixo da lei, do homem que é governado pela lei, entendeu? Do homem que está na carne, do homem que ele está debaixo desse agir das paixões do pecado, dos impulsos do pecado dentro dele, que estão operando nos membros do seu corpo para que ele dê fruto para a morte. Não consigo ver que isso é uma ação de um homem, principalmente de um homem como Paulo, irmãos, porque muitos pregadores dizem que Paulo está falando dele mesmo ali. Que essa é a luta que Paulo tem enquanto ele está escrevendo a carta, que aquela realidade descrita aqui nesse capítulo 7 é a realidade de Paulo enquanto ele está escrevendo a carta. Ou seja, era aquilo que ele vivia. Não consigo imaginar isso aí. Você pega as cartas de Paulo, você pega a história de Paulo e você não vai ver isso em lugar nenhum, irmãos. Não consigo imaginar que um crente seja escravo das paixões do seu corpo, entendeu? Do pecado. Não consigo ver dessa forma. Olha, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ensinar moralidade às pessoas. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que isso é insuficiente. Todo pai sabe que dizer ao filho o que é certo e o que é errado não vai fazer com que ele faça tudo o que é certo. Às vezes, querido, eu falo de experiência própria, a gente diz o que é certo e o que é errado, você proíbe de fazer o que é errado, ameaça bater se fizer o que é errado, e mesmo assim a pessoa faz. Estou falando da minha filha. E mesmo depois de apanhar, ela continua a fazer. Consegue imaginar um negócio desse? Olha, querido, eu vou tratar de uma questão que é ainda mais atual. Isso aqui é uma realidade que nos cerca agora. Dizem que não devemos punir as pessoas pelos seus erros, que a solução mais eficiente seria abolir as punições, falando amavelmente, persuadindo as pessoas a fazer as coisas certas e procurando animá-las. Essas pessoas acreditam que se nós formos amáveis, as pessoas reagirão positivamente. Na prática, essas pessoas, elas acreditam que a educação e um trato amigável com as pessoas pode mudá-las. Você quer ver uma coisa interessante? Você vai numa escola hoje e os professores não têm mais autoridade para disciplinar os alunos. Você é professor, sabe disso, né? Não pode. Porque se o professor colocar um aluno de castigo porque ele fez alguma coisa de errado dentro da sala de aula e esse aluno denunciar o professor se ferra. Na verdade, estão querendo entrar dentro das nossas casas. Se você der uma surra no seu filho e o vizinho ouvir, de repente ele não gosta muito da sua cara, e ele te denunciar lá no conselho tutelar, você está ferrado. Há um entendimento na sociedade, eu não diria que esse é um entendimento secular, mundano, que não procede das Escrituras, entende? Mas que traz para a nossa realidade, para nós que somos pais, para nós que cremos na Bíblia, alguns problemas, como por exemplo, disciplinar os filhos.
Irmãos, eu bato com os meus filhos. Quer dizer, João e Emanuela já não apanham mais, né? Mas a Heloísa e a Fabiola apanham, irmãos. Se batendo, querido, elas têm um temperamento forte como tem, imagine se não batesse. Como é que seria? Agora imagine um vizinho me denunciando porque eu bati na minha filha. Quer dizer que eu que sou pai, eu que boto a comida na boca delas, que visto, que pago escola, que gasto quando estão doentes, não posso corrigir o meu filho quando eu acho que ele está errado. E que o governo tem o direito de se intrometer na educação do meu filho a ponto de não me permitir bater nele. Esse é o pensamento, querido, que nós estamos lidando com ele hoje. O pessoal da esquerda, vocês podem acompanhar, todas essas ONGs ligadas a essa questão prisional, elas só trabalham em favor dos bandidos e nunca em favor das famílias que são muitas vezes destruídas pelos bandidos. O cara mata o outro e a ONG vai defender o bandido. É uma coisa... Vocês viram agora lá o que aconteceu em São Paulo, né? Um menino de 13 anos de idade, ele entra numa escola com a faca e ele dá não sei quantas facadas nas costas de uma senhora de 71 anos de idade, querido. Ele vai ser preso, colocado em algum desses... E daqui a pouco ele está na rua de novo. A bandidagem no Brasil, esses criminosos que são o crime organizado no Brasil, eles recrutam criança, levam ela junto com os adultos para fazer alguma ação. E se o negócio der errado, as crianças já sabem. Vocês já assumem a culpa porque vocês vão ser liberados já já. E a gente recompensa por isso, entendeu? São as leis de hoje, querido. O aluno não pode ser corrigido pelo professor. Se o aluno falar alguma coisa, se o professor falar alguma coisa para o aluno e o aluno não gostar, ele pega o telefone e te denuncia. Até você provar, querido, que ele está errado, tua vida, dependendo de onde você esteja, tua vida foi destruída, entendeu? Porque você é queimado na sociedade. E hoje, com redes sociais, o negócio é mais rápido ainda, entendeu? E as pessoas não querem saber a fundo o que aconteceu. Vão só divulgando as mensagens. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Essa ideia nova, querido, que nós temos, que na verdade não é nova. Olha, o Lloyd Jones fala sobre isso em 1950 e pouco, 1960, ele já falava disso. Lá na Inglaterra, isso já era comum. Não se pune os prisioneiros. Nós vamos educá-los. Não é a punição que vai corrigi-los. É a educação, é a moralidade, entendeu? Nós vamos ensinar a eles o que é certo e o que é errado. E eles não vão fazer mais o que é errado. Queridos, é desconhecer totalmente o pecado no coração do ser humano. Olha, querido, até para quem crê em Cristo, você que crê em Cristo, você sabe disso. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Nós sabemos o que tem que ser feito. Eu estou falando de oração, de leitura bíblica, eu estou falando de congregar ou de evangelizar. Nós sabemos que é preciso fazer essas coisas. A gente lê na Bíblia, a gente ouve pregação. E muitas vezes, num momento, sabe, de culto, num momento de pregação, o Espírito fala fala a você e você diz, eu vou cultivar uma vida de leitura bíblica, eu vou cultivar uma vida de oração, eu vou mudar a partir de agora. Mas aí você se pega numa luta terrível, querido, entendeu? Por quê? Porque há uma natureza dentro de você que não quer mudar. Se esse homem é ímpio, se esse homem não conhece a Deus, aí, meu querido, não há luta, na verdade. Não há luta. Ele é simplesmente um escravo da sua vontade. E a vontade dele é dominada pelo pecado. Andando um pouquinho mais, querido. Andando um pouquinho mais. Por mais que a gente olhe para essas teorias novas, né, baseadas em psicologia, muitas delas, da ideia de tratar as pessoas bem, de ser amigável, entendeu? De acreditar que a educação possa realmente mudar o coração do homem. E, queridos, olha, isso é uma negação do ensino bíblico. Não há, escute isso, irmãos, não há moralidade no mundo que tenha o poder para transformar o coração do homem. Entenda isso.
Não é possível. Não é possível. Bom, se isso tudo já é complicado, querido, essa situação pode ficar pior ainda. Porque de acordo com o ensino desse capítulo que nós estamos estudando, desse versículo que nós estamos estudando, ensinar moralidade pode tornar a situação ainda mais perigosa. E por que eu digo isso? Porque às vezes, querido, porque dizer às pessoas o que elas não devem fazer poderá incentivá-las a fazer exatamente aquilo que está sendo proibido. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Quem tem filhos adolescentes aqui? Só você, no caso, né? Imagine aí que o Cauã se interessou por uma menina e a Elza não gosta da menina. Não foi com a cara dela. E ela, como mãe, vai lá e diz assim: meu filho, você está proibido de namorar com essa menina. Ela está jogando um litro de gasolina em cima de um sei lá, de um gravetinho que está pegando fogo, entendeu? É isso que ela está fazendo. Porque a proibição vai instigar ele. Por que muita gente se casa, querido, e se arrebenta? Porque os pais, muitas vezes, o menino está namorando, a menina está namorando, o pai não gosta, a mãe não gosta, e eles começam a implicar: não, não é para casar, não, não pode casar. Quanto mais diz não é para casar, não é para casar, mais você está fomentando no coração do abençoado, da abençoada, o desejo de casar com aquela pessoa, querido. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. As paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, impulsionam as pessoas à prática do pecado. Por que acontece isso? Porque os impulsos ou as paixões dos pecados são, de fato, inflamados até pela lei de Deus. Isso significa que a própria lei, que proíbe essas coisas, termina incentivando as pessoas a pô-las em prática. Isso porque, querido, nós precisamos de Deus no nosso coração, tá bom? É por isso, irmãos, é por isso. A única maneira de vencer o pecado é através da pregação do Evangelho, nunca pelo ensino da moralidade. Ou o Evangelho nos transforma, ou o Evangelho entra em nós e muda quem somos, ou o Espírito vem e faz com que o velho homem morra, entendeu? Para que o novo homem dê lugar. É aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Eu preciso nascer de novo, preciso ser uma nova criatura, porque não adianta dizer: olha, não faz isso, não faz aquilo, não vai para tal lugar. Essas coisas não funcionam, não funcionam. E a terceira lição, irmão, para encerrar isso aqui, refere-se à função da lei. Na verdade, tem mais duas lições. Vou ser um pouquinho mais rápido agora, tá bom? A terceira lição se refere à real função da lei, em particular, a lei de Moisés, tá bom? Escute, Deus não deu a lei aos israelitas para que eles fossem salvos por ela. O problema foi que eles interpretaram errado a lei e acharam que a função da lei era salvá-los, entendeu? A lei não pode salvar ninguém, querido. A lei, ela intensifica as paixões do pecado. E por que Deus deu a lei a Moisés, a lei de Moisés, ou a lei aos israelitas? Por que Deus deu ela? Olha, querido, a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu vou apenas ler os textos, mas focar aqui naquilo que responde essa pergunta que eu fiz aqui. Olha só, em Romanos 3, 19 e 20 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. É dito aos que vivem debaixo da lei, ou seja, é dito para quem não é salvo, tá bom? Tudo que a lei diz é dita para quem não é salvo, para quem não foi regenerado ainda. Estar debaixo da lei significa não ser salvo, significa estar na carne, tá bom? Está falando de uma pessoa não regenerada. Porque para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável a lei foi nos dada, ou foi dada aos israelitas, consequentemente a nós, para que nós sejamos culpados diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do qual a função da lei, querida? Mostrar o meu pecado. Tornar claro o meu pecado. E como é que a lei faz isso? Ora, querido, a lei diz: não adulterarás. A lei diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo. A lei diz: honra teu pai e tua mãe. Se você não faz isso, ela está focando, clareando, apontando os teus pecados, entendeu? Você está quebrando a lei de Deus. Agora, Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Olha que coisa interessante.
Como é que faz isso? Novamente, instigando a gente a desobedecer à própria lei, queridos. Gálatas 3:19 diz assim: então qual é o propósito da lei? E a resposta é: ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados em quebrar a lei de Deus. A lei foi dada, querido, para definir o pecado, para expô-lo em sua real natureza e para mostrar a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. A lei torna claro que o homem precisa de alguém que o salve. Por quê? Porque ele está debaixo da lei de Deus. Porque ele está numa situação muito delicada diante do Senhor. Ele é um inimigo de Deus, ele está quebrando a lei de Deus. Deus estabelece a sua lei e ele está quebrando essa lei. E o último princípio aqui, querido, a última lição aqui, né, é que esse texto que nós estamos estudando nos mostra a mais completa e absoluta necessidade que o ser humano tem do Senhor Jesus Cristo e da sua obra redentora. Veja, nós falamos aqui sobre a profundidade e a gravidade do pecado. Nós vimos que nem mesmo a lei de Deus pode libertar o pecador do seu pecado. Na verdade, ela pode até mesmo piorar a situação do homem. Então, é lógico que isso traz uma pergunta. E como o homem pode ser salvo, então? E a resposta, querido, é que a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo e da sua obra redentora na cruz do Calvário. Tudo isso está sendo ensinado nesse versículo que nós estamos estudando, queridos. Tudo isso está sendo ensinado em Romanos 7:5. Absolutamente tudo, querido. É um texto que aponta para a necessidade que o homem tem de um Salvador. Antônio Carlos, eu estou desconfiado agora, Antônio Carlos. Aqui em cima, gente, está... Ele disse que eu fico chutando isso aqui e eu não me dou conta. Eu faço no automático porque eu não vejo. O carpete aqui já está... Furou que está na cerâmica já, entendeu? E o Antônio Carlos sou eu. Como é que pode? Chutando isso aqui. Eu estou tentando me vigiar agora para não chutar isso aqui mais. Voltando, queridos. Sem Cristo não há esperança para nenhum ser humano na face da terra. O pecado dentro de nós, querido, essas paixões pecaminosas, ou esses impulsos do pecado que estão operando dentro de nós, nos membros do nosso corpo, não nos deixa ter paz com Deus, querido. Essas paixões nos fazem ser inimigos de Deus. Movido por essas paixões, nós pecamos. Movido por essas paixões, nós rompemos, nós quebramos a lei de Deus, nós desagradamos a Deus, nós ofendemos a Deus. E como consequência disso, a ira de Deus vem sobre nossas vidas. Então nós precisamos de Cristo para nos salvar. Nós precisamos de Cristo primeiro para perdoar os nossos pecados, para nos tirar dessa condição de estar debaixo da lei, de ser escravo dos nossos desejos, entendeu? De ser escravo dessas paixões que estão operando no meu coração. Só Cristo pode verdadeiramente libertar o homem disso. Escute o que eu vou te dizer. Se um homem crente de verdade, que nasceu de novo, tem lutas interiores por causa da natureza que ele tem ainda, essa natureza caída, imagine uma pessoa que nem Cristo tem no coração, querido. Imagine alguém que nem nasceu de novo. Essa pessoa será escrava, querido, dos seus pecados. Irmãos, nós temos aqui um estudo pela frente a respeito do pecado, da natureza do pecado, que é uma das coisas assim mais, eu diria que mais urgentes no que diz respeito à pregação do Evangelho. Deveria ser uma coisa pregada por todos os pregadores, anunciadas aos quatro cantos, repetida aos quatro cantos, para que todo mundo tivesse consciência, querido, do que é o pecado e da gravidade do pecado na vida do ser humano. Escute o que eu vou te dizer, querido, eu vou encerrar com isso aqui. O pecado te leva para o inferno. O pecado é uma passagem só de ida para o inferno. Pode parecer bom, entende? Eu disse isso ontem falando no discipulado na casa da Iracema dos Céus. O pecado é bom. Se não fosse bom, não seria tão difícil vencer. O pecado é bom. O problema é as consequências do pecado. Me permite
encerrar isso aqui com um exemplo, cara. Eu tenho 5 minutinhos, eu vou usar isso como uma história da Bíblia, que me ocorreu aqui agora. Davi é rei em Jerusalém, e no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa, no seu palácio. Almoçou, deitou, dormiu. Depois que ele acorda do sono à tarde, ele começa a passear sobre as muralhas do palácio. E de repente, queridos, ele olha uma mulher tomando banho. A mulher era muito bonita. E ele se sentiu atraída por aquela mulher. Mas uma atração fatal por aquela mulher. E ele chama alguns servos e manda ir atrás da mulher para saber quem é a mulher. Manda trazer a mulher. Ele é rei, ele pode, entendeu? Ele manda trazer a mulher e ali ele tem relações sexuais com aquela mulher. A mulher é casada. O marido da mulher está na guerra. Por infelicidade de Davi ou por uma ação de Deus, a mulher engravidou daquela relação. Ela manda avisar a Davi, olha, engravidei. Alguns momentos de prazer, sabe? Alguns momentos de prazer, de satisfação da carne, resultou numa criança que não deveria ter sido gerada dessa forma. Quando ele sabe disso, querida, ele manda trazer o marido da esposa com um plano na mente. Ele está longe de casa há muito tempo, está com saudade da mulher. Vou mandar trazê-lo. Trouxe, foi para o palácio, bebeu com ele ali, preparou o coração do homem, né? Um pouco de uísque, de bebida, de, sei lá, de cachaça, sei lá, vinho, né? Bebeu e mandou o cara para casa. Só que o homem era íntegro. Naquele momento, muito mais íntegro do que Davi. E ao invés de ir para casa, ele dorme na porta do palácio. No dia seguinte, alguém traz a notícia, Urias não foi para casa. Davi manda chamar ele, mas por que tanto tempo longe da mulher? Não, meus colegas estão dormindo ao alento. Meu general, meu comandante está, a arca está no espaço, eu não vou para casa. Davi pensou, hoje eu vou dar um jeito nisso. E ele passou o dia bebendo com aquele homem, enchendo a cara dele. Ele pensou, bêbado, ele não terá a mesma compostura, a mesma ética, o mesmo pensamento. Mas bêbado, o homem não foi para casa. Quando Davi soube disso, querido, ele bolou um outro plano rapidinho. Ele escreveu a carta e entregou nas mãos de Urias. E na carta estava dito assim, mata esse homem. Arruma um jeito de ele ser morto pelo inimigo. E Urias pega a carta e leva para o seu comandante Joabe. Joabe, quando lê a carta, se escandaliza, se choca, mas o rei está mandando. Colocou Urias no lugar onde a batalha estava mais fervorosa, e lá Urias morre. E aí, agora o rei pode pegar a mulher do homem, trouxe para casa como esposa. O tempo passou, querido. Davi achou que estava tudo bem. Criança nasce e tudo mais, ele pensou que estivesse tudo bem. Um dia o profeta chega na casa dele e conta uma história. E a história diz assim, olha, havia 2 homens, um muito rico e o outro pobre. E o pobre criava uma ovelhinha, era quase como um filho, criava dentro de casa, comia com ele, dormia com a ovelhinha. E aí o rico recebe uma visita e ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele manda pegar a ovelha do pobre e mata. Davi fica indignado, com raiva, cheio de ira. Ele tem que morrer, esse homem. Ele tem que pagar 4 vezes o que ele fez. E aí o profeta olhou para ele e disse, olha, você é o homem. Você é o homem. E como consequência daqueles momentos de prazeres, querido, Davi perdeu o filho, fruto desse pecado. Uma filha de Davi foi estuprada pelo próprio irmão. Depois esse irmão foi morto por um outro irmão. Lá na frente, um filho de Davi se levanta contra ele, toma o trono dele, pega as concubinas de Davi, arma uma tenda na frente de todo mundo e ele vai ter relações sexuais com essa concubina na frente de todo mundo para desmoralizar Davi. Esse filho é morto em guerra. Depois, lá na frente, quando Davi está velho já, um filho de Davi se faz rei, mas ele não era o rei era Salomão. E por causa disso, esse outro homem foi... Gente, é uma tragédia. As consequências do pecado é um negócio muito terrível.
Davi foi perdoado, é verdade. Mas o preço que ele pagou por causa do pecado é uma coisa terrível. Nós deveríamos ouvir mais sobre isso, irmãos. Aprender mais sobre isso. Talvez isso... Não vou nem dizer que saber disso mude a nossa vida, mas é possível que o Espírito Santo use essas reflexões a respeito do pecado e ele mude o nosso coração, gerando no nosso coração temor, gerando no nosso coração uma disposição de servir a Deus. É a minha oração, querido. É o desejo do meu coração. Que ele faça não só com vocês, mas que ele faça comigo, principalmente, entendeu? Porque todos nós estamos sujeitos a pecar e a fazer o que não deve. Vamos colocar de pé, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Porque, Pai, é um privilégio estar aqui. É um privilégio poder ensinar a Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Espírito faça com que essa palavra ganhe vida dentro de nós. A Tua verdade nos liberta, Senhor. A Tua palavra nos transforma. A palavra é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa libertação. Faz isso em nós, Senhor. Opere no nosso coração de tal maneira, Senhor, meu Deus, Pai, que tenhamos prazer em Te servir, que tenhamos prazer numa vida de santidade, de obediência ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Dá-nos um coração que Te ame mais do que tudo, Senhor. Um coração que queira agradá-lo fazendo a Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.